Bem-vindos ao podcast da Clínica da Mente, onde falamos sobre textos que estão no nosso blog e escritos pelas nossas psicoterapeutas. E comigo hoje tenho a Tânia Andes, Olá. que é psicoterapeuta da Clínica da Mente de Lisboa, coordenadora da Clínica da Mente, está connosco há muitos anos, e que escreveu um texto que tem o título Mitos e Verdades sobre a Saúde Mental Masculina. Exatamente. Ora, estamos aqui num problema, porque de facto há muito a falar sobre a saúde mental masculina. Exatamente. Porque os homens não falam. Os homens sofrem em silêncio. Sofrem em silêncio. Tipicamente, não é? Não podemos generalizar, nem todos os homens são certo. Assim, naturalmente. E a sociedade está a mudar nisso também. Isso. Mas de uma forma geral, há aqui um estigma muito maior em relação aos homens, à saúde mental dos homens do que das mulheres. Sim. Tipicamente sim. E assistimos muito a esta crença que eu acho que é um pouco generalizada aqui no caso do sexo masculino, de que quem vai a serviços de saúde mental, quer seja psicólogos ou psicoterapeutas, são tipicamente mais fracos. E esse é o primeiro mito. Porque temos aqui alguns mitos que tu escreveste e o primeiro mito era exatamente esse. Isso. É os homens que vão ao psicólogo ou psicoterapeuta são mais fracos. Exatamente, não é? E isto é interessante porque nós não temos, e acho que no geral, tanto homens como mulheres, mas não existe esta crença, não é, tão vincada para as doenças físicas, não é? Os homens que sofrem de uma doença física não se consideram mais fracos ou mais vulneráveis ou mais fragilizados por causa disso, não é? Mas terem uma depressão... Mas se tiverem um problema de saúde emocional, isto parece que é coisa de fracos, não é? É como se eles tivessem alguma culpa por estarem assim, como se fosse uma falha. E isto é uma coisa que é uma crença que afeta ao ponto deles demorarem mais tempo a pedirem ajuda. E os outros mitos, já vamos falar disso, dos suicídios, enfim, e tudo isso tem a ver com esta dificuldade, não é? Que é o homem com o estigma de ser fraco, não é? De estar deprimido, de ter ataques de pânico ou sentir-se ansioso, não procura ajuda. É. E quando procura, muitas vezes, e assistimos isso aqui na clínica, já vêm num estado emocional já de última linha, não é? Já de uma incapacidade extrema. Já estão muito incapazes, já muitas vezes com baixas sucessivas, e portanto é muitas vezes nesse formato que eles nos aparecem. E de onde é que virá esta crença? É da nossa infância, certamente. Certo. Porque os nossos pais diziam-me, a mim, eu acho que pessoalmente o meu pai não me dizia isso, mas era frequentíssimo, os homens não choram. Mas fica implícito, não é? Mesmo já estava na digam... sociedade, mesmo os homens não choram, não é? Um homem até cai de bicicleta, levanta-se e não há lágrimas. Exatamente. Não há uma certa dureza. Não se demonstra a emoção. Está a doer, levanta-se da bicicleta, limpa as feridas e... continua a andar. Exatamente. Passa-se aqui uma mensagem quase de que têm que ser inabaláveis. Isso. Um homem tem que ser forte, não pode chorar. Se sofrer, não pode dar essa parte fraco, não é? E este mito, não é? De que os homens são mais fracos se pedirem ajuda, se reconhecerem que estão sem capacidades para superarem um estado emocional, faz com que, de facto, se prolifere esta ideia de que os homens possam ser um bocadinho mais fracos, podem ser mais fracos, são mais débeis, menos dignos de confiança. Mas é um mito, porque todos os homens sofrem igual às mulheres. E têm que assumir essa incapacidade de superar muitas vezes os seus estados emocionais para pedir ajuda e serem ajudados. E porque ninguém está livre, não é? Nem homens nem mulheres de poderem ter aqui o problema na vida de saúde emocional. Pronto, tínhamos aqui um segundo mito que é: se os homens não falam dos problemas é porque não se incomodam com eles, não é? Profundamente errado, não é? Claro. Tanto homens como mulheres se afetam pelos problemas que têm e se incomodam, não é? Mas portanto, é mais aquela questão que estávamos a falar há bocado. Eu não vou assumir que tenho um problema, não é? Ou que estou mais triste do que deveria estar, ou estou ansioso em momentos que eu não queria estar, porque isso é um sinal de fraqueza. Isso, e deve ser só uma fase, não é? É muito que passa, não é? Se calhar isto é uma fase. Calhar daqui a um dia ou dois isto já me passa, ou daqui a umas semanas. Depois há aquela
aquela ideia de que os homens têm que resolver os seus problemas. Isso, têm que ser capazes, não é? Ninguém os vai ajudar. Isso, não é? Têm que ser capazes. O pedir ajuda a alguém é um sinal de fraqueza também. Exatamente, exatamente. E estou a falar não só na saúde mental, mas em tudo. Não é? Em tudo, não é? Mas na saúde mental isto reflete-se um bocadinho mais. Até porque os homens depois têm aqui são diferentes das mulheres, não é? As mulheres parece que se expressam emocionalmente com muito mais frequência do que os homens. Ou seja, muitas vezes nós falamos com as amigas quando estamos com algum problema, quando estamos... Partilham mais. Partilhamos, não é? Ou seja, não existe tanta barreira, tanto constrangimento, tanta vergonha em admitir, olha, eu não me ando a sentir bem, estou triste. E muitas vezes as mulheres têm este movimento, não é? Que é, olha, se calhar vou tomar café com uma amiga, vamos falar sobre isto. Para falar. Exatamente. E é tão importante este movimento, porque muitas vezes é nestes contextos de partilha, umas com as outras, e até com familiares próximos, que nos dizem assim muitas vezes, olha, por acaso também já me senti assim, olha, há uns tempos atrás também andei assim. E isto é tão poderoso, não é? No sentido de nos sentirmos compreendidos, de sentirmos que não somos as únicas pessoas para que olharmos passamos para por outras aquilo. perspectivas. Exatamente. Que os nossos amigos ajudam-nos a olhar noutras perspectivas as mesmas circunstâncias. Isso vai ajudando-nos a superar e a melhorar o nosso estado emocional, muitas vezes. E a reconhecer que aquilo se calhar também, ok, não é um problema só meu, as pessoas realmente também, outras pessoas também já passaram por isto, acaba por servir aqui quase como um recurso, não é? Um recurso emocional. E deixa-me partilhar contigo uma circunstância que ninguém fala, mas que acontece. Os homens, em termos genéricos, claro, não partilham com ninguém, nem com amigos, as suas dificuldades no seio da família. Pois é. É verdade. É verdade, é verdade. Tem esta barreira. Eu, se tiver problemas com a minha mulher, se tiver problemas relacionais com os meus filhos, até ao meu melhor amigo, eu estou a generalizar para os homens, claro. Temos dificuldade em partilhar. Certo. Problemas da intimidade, até sexual. Exatamente. Estas questões, temos grande dificuldade em partilhar. Agora, e como tu estavas a dizer, a mulher sente alguma dificuldade no seu dia-a-dia, mesmo relacional, com os filhos ou com o marido, e tem uma facilidade maior em partilhar com as amigas e perceber como é que as amigas fazem em relação à educação dos filhos, como é que fazem, mesmo na gestão parental e mesmo na gestão matrimonial, relacional. E os homens não. Fecham-se em copas, está tudo bem, porque somos o patrono da família, portanto, nós somos capazes, eu não vou dar parte fraca ao outro macho, certo. A dizer que eu não sou macho suficiente, isto na metáfora mais animal até. E porque se calhar imaginam também que os outros não passaram, ou não têm esse problema, ou nunca tiveram. Se os meus amigos também não partilham comigo as suas dificuldades, eu acho que sou eu que tenho estas dificuldades. Exatamente, é isso mesmo. Mesmo o meu melhor amigo, generalizando, não estou a falar de mim propriamente, mas também, enfim, também de alguma forma não conseguimos fugir a estes padrões sociais. Mas mesmo o meu melhor amigo, quando eu estou com ele, dizendo que estou a sofrer alguma circunstância menos positiva em termos profissionais e em termos familiares, é um sinal de fraqueza. E o outro é provável que não compreenda. E é provável que um homem também, é verdade, tem poucas palavras de conforto para o outro. Certo. Porque existe esta menor expressão emocional, porque não estão habituados precisamente a fazer isto com a frequência que se calhar era necessária. Pronto, mas isto lá está, vamos aqui sempre àquele ponto também das nossas próprias sociedades, não é? Da sociedade em que vivemos, que também influencia isto, não é? De certa maneira. É a sociedade que rodeia os homens desta forma, mas está a mudar, e eu acredito que esteja a mudar. Os jovens hoje, homens de 20 anos, 30 também, já têm uma mentalidade muito diferente. Tem. E sabes o que é que eu acredito que tenha acontecido? Foram as mulheres modernas de atualmente que influenciaram, de certa forma, que mudam isto. Não é? As mulheres modernas
As mulheres, desde há 50 anos para cá, em Portugal, emanciparam-se bem, e o que deveria ter acontecido já há muitos anos, mas aconteceu agora. Acho que sim, acho que hoje há uma paridade total. Maior, sim. Na juventude, não é? Na juventude de hoje, acho que, pelo menos na minha visão, já não noto uma diferença de paridade entre homem e mulher. Nos jovens. E a mulher, ao ter assumido um papel de igualdade, 100% igual, provoca no homem uma mudança de comportamento. Certo, e ainda bem, não é? Neste caso, ainda bem. E faz com que os problemas dos machos alfas, que são mais velhos hoje, Sim. não é? Já não os atinjam. Exatamente. Porque eles partilham mais, é verdade que vão mais ao psicólogo, pedem mais ajuda, admitem as suas fragilidades de forma mais e até se nota na própria expressão emocional, que parece mais natural, não é? Falarem do problema. E isso também assistimos aqui nas camadas mais jovens, não é? Já têm maior expressão emocional. É verdade. Assim. Pronto. Um outro mito que temos aqui é que os homens cometem mais suicídio. Será que é verdade mesmo isso? É verdade. É verdade. É verdade. Porque os homens, e lá está, estamos aqui sempre a falar em perturbação mental, já num estado grave, não é? Já num estado muito grave. E tipicamente os homens têm alguns sintomas diferentes das mulheres a nível da depressão mais grave, nomeadamente a hostilidade e a impulsividade. Isso. E muitas vezes também existe comorbilidade com adições. Adições, principalmente a do álcool. Álcool e drogas. Portanto, que também acabam por aumentar, digamos, a probabilidade de terem comportamentos mais autolesivos, terem comportamentos mais agressivos, nomeadamente as tendências suicidas. Ou seja, até em estatísticas oficiais, 80% das pessoas que cometem suicídio são homens, exatamente. Pronto. Eles têm, os homens tipicamente têm um menor controle dos impulsos e depois quando associados a álcool e drogas... Porque se nós virmos nas nossas consultas, e estamos a falar da clínica da mente, mas na saúde mental em geral, acontece, 80% das pessoas que recorrem aos serviços de consulta de saúde mental são mulheres. São. Ou seja, ainda são, 80% das pessoas que procuram ajuda são mulheres e 80% dos que cometem suicídio são homens. Porquê? É fácil de perceber. Não pedem ajuda. Porque eles não pedem ajuda. E quando pedem já estão num estado muito grave, muito difícil. Grave. E como omitem a toda a gente, nós sabemos que na depressão, principalmente na depressão, a família tem uma importante influência na ajuda do familiar. Porque é a família, e quando as pessoas estão muito deprimidas, as pessoas quase que não têm energia para procurar ajuda. Mas se a família estiver a par da situação emocional da pessoa, vai com ela ao médico, vai com ela ao psicólogo, né? Ao psicoterapeuta, enfim, e tornam-se parte integrante da ajuda. Exatamente. Não é? O homem, não relatando e não pedindo ajuda, não se mostrando frágil, apesar de ser, como todos os outros pessoas, não tem essa ajuda familiar. E tu focaste num ponto muito importante, que é como é que o homem, como é que se manifesta o mal-estar psicológico dos homens que não procuram ajuda e que vão acumulando todas estas dificuldades emocionais que todos nós temos, até as mulheres, claro. Com agressividade, são explosões, não é? Sim, ou seja, sim. O suicídio é quase como se fosse uma implosão. Mas antes de chegarmos a esse estado, os homens explodem. Há mais irritabilidade, há mais hostilidade, muitas vezes manifesta-se por aí já num estado se calhar mais avançado. Porque no início existe um certo disfarce, não é? De que está tudo bem e que isto é só uma fase. Mas é difícil aguentar estas emoções. Não é? E se não pedimos ajuda, aguentá-las sozinhas muitas vezes não é possível e tem que explodir para alguma forma. E vem na agressividade, vem na impulsividade, na violência. Muitas vezes os homens cometem porque não aguentam os seus estados emocionais. Mas um ponto importante, Tânia, que seria importante percebermos todos, é o consumo do álcool. O consumo do álcool é generalizado na sociedade portuguesa, pelo menos, não é? Aceite, não é? Aceite. Tudo bem. Tem um papel lúdico, também um papel de bem-estar, ok? Mas, quando ele é excessivo, ou
de uma forma muito permanente, o consumo excessivo é muito permanente, podemos dizer que, e quem entra mais nestes estados de álcool, do consumo excessivo de álcool, são mais homens do que mulheres. Sim, ainda e assim. fazem-no por uma razão. Não porque gostarem muito de beber, porque todos nós gostamos de beber, mas bebemos o suficiente e está tudo bem. Uma vez ou outra podemos exagerar um bocadinho quando estamos num convívio social. O álcool faz bem porque nos desinibe, faz bem, tem o seu papel de desinibição, desinibidor, que, enfim, é interessante num contexto social. Mas quando é feito de uma forma permanente, está a funcionar como um Xanax para o homem. Está a camuflar. Está a camuflar, a aliviar alguma dor. Exatamente. Tá? E para não pensarem, muitas vezes é mesmo para não se pensar para naquilo não se pensar, que dói. Para aliviar, para desinibir-se nas pessoas, por exemplo, com fobia social. O álcool funciona muito como desinibição social, para as pequenas coisas. Lembro-me agora de um rapaz com 18 anos que eu ajudei, que ia para a escola, mas tinha que beber 2 whiskies antes, logo pela manhã. E era apenas para conseguir entrar na escola, para conseguir olhar para as outras pessoas e não se sentir mal, porque tinha aquele efeito, o álcool que ele bebia tinha aquele efeito de inibidor. É horrível. E as pessoas com angústias extremas, chega à noite, no fim do trabalho, com aquele sofrimento todo que não conseguem gerir nem dizer a ninguém que o sentem, começam a consumir álcool de forma excessiva. Álcool, sim, não é? Exatamente. Claro que isso isso mantém o problema. Isso vai manter ou aumentar o problema. Isso. Não é? Portanto, é importante os homens que nos ouçam terem esta Temos consciência. que apelar a isto, não é? Que não vale a pena pensarmos que é só uma fase ou que isto vai passar sozinho, que nós não precisam de ajuda para nada, porque isso é tremendamente errado. E que isso também vai afetar as pessoas que os rodeiam. As pessoas que os rodeiam vão sofrer porque eles não foram capazes de aceitar ajuda ou de admitir que não estão bem. E portanto é um problema que não é só do homem, não é? É de toda a gente que o rodeia, seja no seio familiar, seja no trabalho, seja no grupo de amigos. Portanto acaba por ser aqui um problema alargado, não só à pessoa que sofre. Isso. Pronto. Tânia, muito obrigado por esta discussão do teu texto, magnífico, que escreveste antes, e agradeço a todos por nos terem ouvido e visto. Muito obrigado. Obrigada.